Você que vai fazer qualquer vestibular do Brasil, principalmente o da FUVEST, não pode deixar de conhecer essas questões que apareceram na FUVEST 2024. Vamos dar uma olhada nesses enunciados, tem muita coisa legal para aprender nessas questões. Então, pessoal, essa questão número 13 diz o seguinte: matrizes podem ser usadas para se obter informações sobre uma rede social. Para compreender como isso pode ser feito, consideremos como exemplo uma pequena rede social formada por 4 pessoas, P1, P2, P3 e P4. A matriz associada a essa rede social é a matriz 4x4 e ele dá esta matriz aqui. Essa foi uma questão cheia de dúvidas para o pessoal. Foi muito difícil de compreender o que essa matriz estava realmente representando, e é isso que eu quero trazer nessa resolução para você, que você consiga entender exatamente o que a matriz M está representando e depois o que a matriz M ao quadrado está representando também, tá? Então, se você veio atrás dessa resolução justamente para poder entender o que a matriz M mostra e o que a matriz M ao quadrado, essa tal de conexão de grau 2, o que é essa conexão de grau 2, então acredito que você veio para o lugar certo, tá bom? Deixa eu te mostrar com todo cuidado, com toda calma, e a gente vai conseguir resolver essa questão aí, entendendo realmente, conseguindo perceber o que essas matrizes estão significando para a gente, o que esses números zeros e uns representam em cada uma das matrizes, tá bom? Então, gente, olha só. Ele está dizendo que o valor 1 na posição A32, linha 3, coluna 2 da matriz significa que a pessoa P3 segue a pessoa P2, ao passo que o valor 0 na posição A24 significa que a pessoa P2 não segue a pessoa P4. Vamos enxergar isso daqui, ó. Ele está mostrando aqui nas linhas as pessoas P1, P2, P3 e P4 e nas colunas também P1, P2, P3 e P4 desta forma aqui, ó. Então, ordenado P1, P2, P3 e P4 nas linhas e nas colunas. O que ele está dizendo nesse primeiro parágrafo aqui de explicação, né? O valor 1 na posição tal, até esta parte aqui, ó. Esta parte do enunciado está dizendo o seguinte para você, que P1 na linha não segue ele mesmo P1 na coluna. P1 segue P2, tá vendo aqui, ó? 0 quer dizer que ele não segue. E 1 quer dizer que ele segue. Então aqui, por exemplo, este número 1, o que ele está representando para a gente? Que P1 segue P2. P1 não segue P3. E P1 segue P4. Entende? Então ele está dizendo todo mundo que o P1 segue. P1 segue quem? P2 e P4. São esses dois números 1. Quando é 0, quer dizer que ele não segue. Ninguém está seguindo ele mesmo, né? Ele está até dizendo ali, ó, o valor 0 será atribuído às posições A e I. Quer dizer, quando o índice da linha é igual ao índice da coluna, que são nesse elemento, nesse e nesse, seria a pessoa seguindo ela mesma, que não tem muito sentido, né? A pessoa seguir ela mesma. Então, para a gente pensar em alcance de redes sociais, né? A pessoa seguir ela mesma ou não seguir, dá na mesma. Então ele colocou 0 em toda a diagonal. Agora vamos pensar o seguinte, ó, P3. P3 segue quem? P3 segue P1, P3 segue P2, P3 não segue ela mesma e P3 segue P4. Entende? Então é isso que está sendo representado na matriz M. Quem segue quem? Sempre nas linhas, aqui, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, são as pessoas que seguem. E nas colunas são as pessoas que são seguidas. Então, P1 segue, P4, né? Segue P1, P4 não segue P2, P4 segue P3 e P4 não segue ela mesma. Tá bom? Isso é que está sendo representado nessa matriz M. Quem segue quem? Numa linha, segue quem está na coluna. Tá bom? 1 quer dizer que segue, 0 quer dizer que não segue. Legal. Agora ele fala da matriz M ao quadrado. O que é M ao quadrado? É M vezes ela mesma. Multiplicação de matrizes. E você lembra que multiplicar matrizes não é simplesmente eu pegar, colocar outra matriz aqui do lado e fazer 0 vezes 0, 1 vezes 1, assim como é soma de matrizes, né? A soma, você soma os elementos correspondentes. Multiplicação de matrizes é bem mais trabalhosa do que isso, né? Vamos fazer essa matriz M ao quadrado? E aí eu vou explicar esta parte do enunciado. O significado do valor da posição BMM do matriz produto é a quantidade de conexões da pessoa PM até PN, passando exatamente por uma pessoa diferente delas duas que chamaremos de conexão de grau 2. Esta parte do enunciado aqui vai ser melhor a gente entender depois de ter feito a multiplicação da matriz M por ela mesma, gerando essa matriz M ao quadrado. E aí sim, na matriz M ao quadrado, eu vou poder explicar para você o que é essa tal de conexão de grau 2, tá? Vamos lembrar como é que a gente faz multiplicação de matrizes? Para fazer uma matriz vezes a outra, a gente coloca uma matriz aqui, coloca outra matriz lá, e daí a gente faz o cruzamento das linhas e colunas de cada uma das duas matrizes, né? Então a gente vai fazendo os cruzamentos assim.
tá? Eu vou colocar essas duas matrizes na posição correta para a gente poder multiplicar, e aí a gente vai fazer a multiplicação de matrizes, daí a gente vai entender o que é essa conexão de grau 2, tá bom? Então vamos lá, vamos enxergar a posição para poder multiplicar as duas matrizes e lembrar que quando você vai multiplicar matrizes, você vai fazer algo nesse sentido aqui, ó. Você vai multiplicar cada linha por cada coluna da matriz, no caso essa é a matriz M e essa é a matriz M também. Se fosse A vezes B, A vezes C, tá? Então você tem que sempre colocar a primeira matriz aqui e a segunda matriz lá, e você multiplica os elementos correspondentes das duas matrizes. No caso, por exemplo, você vai multiplicar o primeiro elemento com o primeiro elemento, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro, o quarto com o quarto, e você vai somar os resultados para poder colocar aqui, ó, para onde essa linha está apontando, para onde essa coluna está apontando. Então vamos lá, 0 vezes 0 dá 0, 1 vezes 0 dá 0, 0 vezes 1 dá 0, e 1 vezes 1 dá 1, e aí você vai somar esses resultados. 0 mais 0 mais 0 mais 1 vai dar 1 aqui nessa posição, tudo bem? Depois, o que você vai fazer para achar este elemento? Mesma coisa, você vai usar esta coluna que está apontando para essa posição e esta linha, certo? E aí você vai fazer o produto dos elementos correspondentes, o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro, o quarto com o quarto, e vai somar os resultados para achar este elemento que está nessa posição aqui. Tudo bem? Eu vou fazer um pouquinho mais rápido agora na segunda, na terceira e na quarta, e depois eu vou acelerar bastante para a gente poder fazer os 16 elementos num tempo útil aqui desse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Eu vou agora apagar essa parte aqui, porque não é mais esse com esse, né? Então vou apagar esta parte aqui. E a gente vai fazer a primeira linha agora vezes a segunda coluna. Então a gente vai usar esta linha aqui, ó. Essa primeira linha, ainda agora com esta segunda coluna, tá bom? Vamos fazer essa devagarzinho e depois a gente faz bem rápido as outras? Vai lá, 0 vezes 1 dá 0, 1 vezes 0 dá 0, 0 vezes 1 dá 0, 1 vezes 0 dá 0. Então 0 mais 0 mais 0 mais 0 vai dar 0. Então aqui a gente pode dizer, opa, agora a gente pode dizer que esse elemento aqui vale 0. Da mesma forma, em vez de usar a segunda coluna, agora a gente vai pensar na terceira coluna. Primeira linha, 0 mais 1 mais 0 mais 1 vai dar 2. E agora, primeira linha vezes a quarta coluna. 1 vezes 0, ou 0 vezes 1 dá 0, 1 vezes 0 dá 0, 0 vezes 1 dá 0 e 1 vezes 0 dá 0 também. 0 aqui. Beleza? Agora eu vou acelerar ainda mais, só que a gente vai fazer a segunda coluna vezes a primeira linha. Então vamos lá, deixa eu só marcar aqui para ficar claro o que a gente está fazendo. Então olha só, a gente vai fazer agora a segunda coluna vezes a primeira linha. Onde é que vai ficar apontado esse elemento aqui, ó? Na segunda linha, primeira coluna. Quanto vai dar só esse daqui para a gente poder acelerar de vez? Esse aqui vai dar 0 vezes 0, mais 0 vezes 0, mais 1 vezes 1, que é 1, mais 0 vezes 1, que é 0. Então fica 0 mais 0 mais 1 mais 0, dá 1 de novo, certo? E agora sim, gente, eu vou pegar segunda linha, segunda coluna e assim por diante. Vou acelerar agora para a gente poder chegar no último elemento e entender o que vai ser essa matriz m ao quadrado que a gente está obtendo aqui, tá bom? Vou acelerar agora então. Joia, pessoal. Agora que a gente já tem o resultado da matriz m ao quadrado, esse aqui é a matriz m ao quadrado, tá? Se por acaso você não conseguiu chegar em algum desses números, coloca ali nos comentários, professor, não entendi como é que você fez o elemento que está na terceira linha, quarta coluna, não entendi por que esse elemento aqui, ó, deu 1, por exemplo, tá? Aí eu explico para você especificamente esse elemento. Então, multiplicação de matrizes é assim que a gente faz, multiplicando linhas por colunas, elementos correspondentes e depois somando os resultados, certo? O que eu quero te mostrar agora é o que significa cada um desses números que estão aqui. Então, dessa matriz m ao quadrado, ele diz que é a quantidade de conexões da pessoa M até a pessoa N, passando exatamente por uma pessoa diferente delas duas, que chamaremos de conexão de grau 2. Opa, peraí, vamos enxergar isso porque está muito confuso. Vamos lá, eu quero que você me responda quem a pessoa P1 segue. Vamos enxergar começando por aí.
Quem que a pessoa P1 segue? P1, aqui na matriz M, tá? Esse aqui é M ao quadrado. Nessa matriz M, P1 segue P1? Não. P1 segue P2, tá aqui. P1 não segue P3 e P1 segue P4. Enxerga isso? Vamos representar assim, ó. P1 segue quem? P1 segue P2 e P4, certo? P1 segue P2 e P1 segue P4. Legal. Agora, P2 segue quem? Vamos lá. P2 segue somente P3. Concorda? Que o resto é tudo zero. Então, P2 segue P3. P2 segue P3. P4 segue quem? P4 segue P1. P4 segue P3. E só, né? P1 e P3. P3. Gente, perceba uma coisa. Se eu saio da pessoa P1, passo por alguém e chego na pessoa P3 em duas ocasiões aqui, ó. Eu estou dizendo que a pessoa P1 segue P2 que segue P3. A pessoa P1 segue P4 que segue P3. Então você concorda que P1 está ligada a P3 duas vezes aqui, passando por duas pessoas diferentes no meio do caminho? Estas aqui são as conexões da pessoa P1. Comecei com P1. Estas são as conexões de grau 2 entre a pessoa P1 e cada uma dessas pessoas aqui. P1 está ligada à pessoa P3 com duas conexões de grau 2. Olha o que a matriz M ao quadrado está querendo dizer para a gente. Aqui não é P1, P2, P3, P4, P1, P2, P3, P4? Olha só, P1, que é a primeira pessoa aqui, ó, P1, está ligada à pessoa P3, que está aqui, ó, com duas conexões de grau 2. Isso quer dizer que P1, para chegar em P3 passando por outras pessoas, ela tem dois caminhos diferentes. P1 segue P2, que segue P3. P1 segue P4, que segue P3. Da mesma forma, P2 aparece aqui? Não, né? Então, P1 segue P2, que segue P3, P1 segue P4, que segue P1 e que segue P3. Eu não tenho nenhuma conexão de grau 2 aqui, ó, entre a pessoa P1 e a pessoa P2. Olha lá, pessoa P1 com a pessoa P2 não tem nenhuma conexão de grau 2. Enxerga isso? Olha lá, agora vamos pegar P1 com P4. P1 com P4. Tem alguma conexão de grau 2? Não, zero. Olha aqui, ó. P1 tem P4 aqui? Não. Então ela não tem nenhuma conexão de grau 2 entre P1 e P4. Enxerga o que são esses números? Se eu quiser sair da pessoa 4, por exemplo, pessoa 4, e chegar na pessoa 2, de quantas formas eu posso fazer isso com conexões de grau 2? De duas maneiras diferentes. P4 segue alguém que segue P2. Uma outra pessoa, P4, segue outra pessoa que segue P2 também. São duas conexões de grau 2 entre as pessoas P2 e P4. Enxerga? Pessoal, complicado esse negócio, né, de você enxergar o que é essa tal da conexão de grau 2, mas eu acredito que aqui fique bem mais simples de você enxergar dessa forma, né? P1 segue alguém que segue P3, então isso é uma conexão de grau 2 entre P1 e P3, né? Conexão de grau 1 é aqui, ó, conexão de grau 1, é a primeira conexão da pessoa. Conexão de grau 2 é a segunda conexão, tá? Quer fazer mais um exemplo só da pessoa P4 para a gente chegar nesse 1202? Olha lá, se quiser avança o vídeo, né? Mas se quiser enxergar, olha só, P4, eu quero ver esta 1, 2, 0 e 2, tá? Esses quatro números de onde é que vieram? Vamos lá, P4 segue quem? P4 segue P1 e P3. P1 e segue P3, que são as conexões de grau 1 dela, certo? Então, P4 segue diretamente a pessoa P1 e a pessoa P3. P1 segue quem? P1 segue P2 e P4. P1 segue P2 e segue P4. P3 segue quem? P1, P2 e P4. P1, P2 e P4. Então vamos lá. De quantas formas a pessoa P4 está ligada à pessoa P1 com conexões de grau 2? P4 está ligado com P1 apenas uma vez por uma conexão de grau 2. Olha aqui, ó, esse 1 quer dizer que a pessoa P4 está ligada à pessoa P1, que está aqui, apenas com uma conexão de grau 2. De quantas formas a pessoa P4 está ligada à pessoa P2? Opa, uma aqui e outra aqui.
passando por P1 e passando por P3, certo? Então, P4 segue P1, que segue P2, P4 segue P3, que segue P2. São duas conexões que ele tem com a pessoa 2, ó, P4 com a pessoa 2, duas conexões de grau 2. Será que P4 não tem nenhuma conexão com P3 de grau 2? Realmente não tem P3 aqui, ó. Não tem nenhuma pessoa P3 aqui, na conexão de grau 2 da pessoa P4. E P4 tem com ela mesma duas conexões de grau 2, quer dizer, ela segue alguém, a pessoa P4, né? Segue alguém que segue ela de volta. Tá uma vez aqui, ó, e P4 de novo aqui. Então são duas conexões que vão e voltam, ó. P4 segue P1, que segue P4, P4 segue P3, que segue P4. Beleza? Entendeu então o que é essa tal de conexão de grau 2? É, eu sigo alguém que segue alguém. Esse alguém do final é a minha conexão de grau 2. Tá bom? Joia, pessoal. Agora que a gente já tem o resultado, tá? Eu vou só copiar essa matriz m ao quadrado aqui, ó. Né? Então, m ao quadrado é o quê? É uma matriz 1, 0, só para limpar aqui, porque tá muito sujo, né? 2, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, e 1, 2, 0 e 2. Para a gente poder ler as afirmativas ali e poder responder em relação a essas conexões de grau 2, que ele pede em várias afirmativas aqui, ó. Então, com relação à rede social apresentada, é correto afirmar que existem 5 pares de pessoas diferentes, cuidado, PI diferente de PJ, ou seja, duas pessoas diferentes, não pode ser a pessoa P1 com a pessoa P1, tá? Então, ele já está eliminando os pares P1, P1, que é esse daqui, ó, P2 com P2, P3 com P3, P4 com P4. Ele está dizendo, não considere pessoas com elas mesmas, pares de pessoas diferentes, tá? Que não possuem conexões de grau 2. Peraí, não possuem conexões de grau 2? Vamos marcar aqui, ó, 0, 0, não possui, né? Não possui conexão de grau 2 e não possui conexão de grau 2. 1, 2, 3, 4. Fora dessa diagonal principal aqui, ó, que não me interessa, tem 1, 2, 3, 4. Ele diz que são 5. Então, não possui, ou seja, possui 0 conexões de grau 2. Tem 1, 2, 3, 4 e ele está dizendo que são 5. Portanto, esta é falsa, tá? Afirmativa falsa. Vamos lá. Existem 6 pares de pessoas diferentes, então ainda ele está desconsiderando essa diagonal principal aqui, esses que estão em vermelho continuam riscados. 6 pares de pessoas diferentes que possuem apenas uma conexão de grau 2. Então vamos lá. 6 pessoas, 6 pares, né? Linha e coluna, que possuem apenas uma conexão de grau 2. Vamos lá. Apenas uma tem. Um aqui, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, são 6 mesmo, né? São 6 pares. Então esta é verdadeira. A afirmativa que você já marcaria seria a letra B. Vamos ver as outras, só para não deixar passar alguma coisa que a gente possa aprender nesse exercício? Você já passaria para a próxima, mas a gente gostaria de ver as outras ali para ver se tem alguma coisa a mais. Vamos lá. Existem 3 pares de pessoas diferentes, de novo eliminando a diagonal principal, PI diferente de PJ, que possuem 3. Ele está dizendo que tem 3, vamos marcar aqui em vermelho agora, tá? 3 pares de pessoas diferentes que possuem 2 conexões de grau 2 diferentes. Então olha lá, 1, 2. Fora da diagonal principal, porque eu não posso considerar esses números aqui que é a pessoa com ela mesma, né? É 1, 2. Ele está dizendo que são 3 pares de pessoas. Então é falsa. Na verdade, não são 3 pares, são 2, tá? Aqui a pessoa 1 com a pessoa 2 e a pessoa 3 com a pessoa 1 com a pessoa 3. Né? Eu falei errado aqui, ó. Pessoa 4 com a pessoa 2 e a pessoa 1 com a pessoa 3. Tudo bem? Esses são os 2 pares que tem, e não 3. Existem 3 pessoas que possuem conexões de grau 2 com todas as outras pessoas da rede social. Bom, possuir conexões de grau 2 é não ter um 0 aqui na sua linha. Beleza? Então, quando é 0, ele não possui. Quando é 1 ou 2, ele possui. Então, existem 3 pessoas que possuem conexões de grau 2 com todas as outras, não ela mesma, com todas as outras da sua rede social. Então vamos lá. Pessoa P1 possui conexões de grau 2 com todo mundo? Não, né? Porque tem 0 aqui, tem 0 aqui. Aqui ela não tem conexão de grau 2 com esta segunda nem com essa quarta pessoa. A pessoa 2 não tem conexão com todo mundo também, porque tem um 0 aqui, ó. A pessoa 3, opa, tem conexão de grau 2 com esta pessoa P1, tem com P2 e tem com P4. Então, realmente, essa pessoa P3, ok, ela tem conexão com todo mundo de grau 2. Essa pessoa P4 já não tem, né? Porque tem um 0 aqui, ó. Então, somente a pessoa P3,
Ele diz que tem 3 pessoas que têm conexões de grau 2 com todo mundo. Não, só tem uma. Portanto, essa aqui também é falsa. E aqui na letra E, muita gente saiu olhando para essa matriz M² e toma cuidado, porque existe apenas uma pessoa, tal que PI e P3 seguem-se mutuamente. Gente, seguir-se mutuamente não está falando de conexão de grau 2, ele está falando de seguir, simplesmente seguir. Então, você tem que analisar nesta matriz original. Olha lá, existe apenas uma pessoa, PI, tal que é pessoa diferente da pessoa 3, tal que esta pessoa e a pessoa P3 seguem-se mutuamente. Então eu tenho que pensar assim, ó, P1 e P3 seguem-se mutuamente? P2 e P3, veja que ele está sempre comparando com a pessoa P3, ó, pessoa P3 com todo mundo. E a pessoa P4, porque não é ela mesma, né? Duas pessoas diferentes. P4 e P3 seguem-se mutuamente, quer dizer, P1, aqui na primeira, né? P1 e P3. P1 segue P3 e P3 segue P1? Vamos ver. P1 segue P3? Não, né? 0, 0. P1 não segue P3, então já não é. P2 segue P3 e P3 segue P2? Ó, P2 segue P3, certo? Tá aqui, ó. E P3 segue P2. Opa, legal, esse aqui, verdade. Com a pessoa P2, P2 e P3 seguem-se mutuamente. P4 com P3, vamos ver. P4 com P3. P4 segue P3, certo? E P3 segue P4. Certo? Então, existem duas pessoas, a pessoa P2 e a pessoa P4, que quando eu comparo com P3, elas seguem-se mutuamente. Ele diz que existe apenas uma pessoa, na verdade são duas, a pessoa P2 e a pessoa P4, que seguem-se mutuamente com P3, certo? Então esta também é falsa, porque ele diz que tem uma só e na verdade tem duas pessoas, tá bom? Legal, gente? Questão difícil de interpretar, trabalhosa de multiplicar as duas matrizes, e é uma questão que caiu na FUVEST e a gente precisa conhecer. Mas é realmente uma questão bem desafiadora aí, principalmente para fazer na pressão do tempo, na pressão da prova. O cara tá nervoso ali, pô, para entender o que é essa conexão de grau 2 aí, o cara tem que ser muito forte para conseguir fazer exatamente sabendo o que tá fazendo, né? Apesar da multiplicação de matriz, a gente conseguir fazer legal. Valeu, pessoal. Vamos para o próximo exercício, então. Então, pessoal, essa questão número 59 diz o seguinte: considere a função f dada por f de x igual a b elevado a x. Ora, b elevado a x é uma função exponencial com x no expoente, por isso é uma função exponencial, né? Então a gente já sabe que a função que ele está tratando aqui é y igual a b elevado a x, tá? F de x, que é y, é igual a b elevado a x. Com b maior do que zero é diferente de 1, né? A condição de existência de uma função exponencial. E x pertencente a R. E sua inversa f na menos 1. Peraí, qual das duas aqui que está no gráfico é a função exponencial? Qual das duas é a função inversa dela, que seria uma função logarítmica, tá? Vamos lembrar de função exponencial, como é o gráfico de uma função exponencial. Olha só, você tem funções exponenciais, né, que você já conhece bem, que são aquelas que crescem ao longo do tempo, né? Se você for aumentando x, você vai ter uma função crescente, aumenta o y junto. E uma função que decresce, mas as duas, se você lembrar, elas passam neste ponto aqui, ó, que é o ponto 0 e 1, tá? Por que acontece delas, as duas passarem no ponto 0 e 1? Por quê? Quando você tem uma função y, vamos manter o que ele falou ali, b elevado a x, normalmente a gente fala a elevado a x, né? Y é igual a b elevado a x. O que acontece com esta base? A base é um número, tá? Um número 2, 5, meio, qualquer número maior que 0, diferente de 1, como ele falou aqui. Ora, quando você faz x igual a 0, que é o caso quando você está nem para a direita nem para a esquerda no gráfico, né? No x igual a 0, x igual a 0 vai dar um número elevado a 0. E qualquer número elevado a 0 vai dar 1, certo? Então não importa se a base é fracionária, se a base é maior do que 1, você vai ter sempre qualquer número diferente de 1 elevado a 0 vai dar 1. Portanto, as duas vão cortar aqui no 1. Mas qual é a diferença, então, entre uma e outra? Esse é o tipo do gráfico quando b for maior do que 1. E esse é o gráfico quando b está entre 0 e 1. Por quê? Por exemplo, né? Vamos colocar aqui um exemplo. Exemplo, y igual a 2 elevado a x, tá? Vamos dizer que esse número da base, b, é maior do que 1, né? 2, 3, 5, 20, qualquer número maior do que 1. Bom, esta base maior do que 1, quando você eleva a 0, 1, 2, 3, 4, 5, percebe que ele vai ficando progressivamente maior, quer dizer, você vai ter uma função crescente. Olha só, 2 elevado a 1 é 2.
2 ao quadrado, 2 elevado a 2, é 4. 2 ao cubo é 8. 2 à quarta, 16. É por isso que essa função cresce exponencialmente. Ela vai crescendo à medida que o x aumenta, tá? Agora, aqui, quando você tem uma base entre 0 e 1, a função vai diminuindo. Olha só, um exemplo de uma função como essa seria, por exemplo, meio elevado a x. Percebe aqui que quando x igual a 0, meio elevado a 0 dá 1. Passa no mesmo ponto. Mas quando você fizer meio elevado a 1, já dá meio. Meio é 0,5. Então ele vai diminuir, ele vai baixar desse 1 aqui. Meio elevado ao quadrado dá 1/4, meio ao cubo dá 1/8. Então cada vez o denominador vai ficando maior. E eu estou dividindo 1 por um número cada vez maior. Então quando x vai aumentando, o denominador vai aumentando, o resultado da conta vai se aproximando de 0, vai diminuindo. É por isso que a gente tem uma função decrescente quando você tem uma base entre 0 e 1, tá? Que é o caso justamente dessa, né? Quando você tem aqui, ó, você já percebeu que esta é a função exponencial, a função f, que ele está dizendo ali, né? Então esta seria a função f do tipo y igual a b elevado a x, vamos manter a notação dele, b elevado a x. Esse y igual a b elevado a x, ela está descendo, ela está diminuindo. Aliás, aqui com certeza vai ser o ponto 0 e 1, né? X igual a 0, y igual a 1. Então, esta função que está decrescendo aqui, com certeza esse bzinho que está na base é um número que vai estar entre 0 e 1. É esse caso aqui, ó, né? Então, é uma função decrescente exponencial. Não poderia ser essa, né? Essa daqui é a função que ele chama da função inversa da função f. Então, com certeza, essa é a função f e este outro gráfico aqui é o gráfico da função inversa. Bom, mais uma coisa para lembrar, a função inversa não é a função que se obtém invertendo a função original, tá? Então, por exemplo, se f de x é igual a 5x, não é 1 sobre 5x, não tem nada a ver com isso. Função inversa, o que que é? Vamos dar uma relembrada nisso também, porque vai ser importante, tá? Se eu tenho um conjunto aqui, ó, lá na primeira aula de funções, você tinha um conjunto A e um conjunto B, tá? Se você tiver dois conjuntos, aqui você tem um ponto no conjunto A, que a gente chama de domínio, né? E aqui você tem um outro ponto no conjunto B, que a gente chama de contradomínio ou imagem, no caso de uma função inversível. Bom, a função f é uma função simplesmente que sai ou leva um x que está na função A para um valor de y que está no conjunto B. Então, aqui em A eu tenho um ponto, que a gente chama de x. Esta função f é a função que leva x para y. O que é levar x para y? Quando eu aplico o valor de x aqui, ele retorna para mim o valor de y, certo? Então, colocando o valor de x aqui, a função f me dá um valor de y. O que é a função f na menos 1? É justamente a função inversa. É a função que, aplicada no ponto y, vai retornar para esse ponto x aqui. Então, em poucas palavras, o que a função faz f, né, faz para levar, a função inversa traz de volta, tá? Se eu tenho assim, por exemplo, f de 2 é igual a 5, o f na menos 1 de 5 vai valer 2. Então, uma leva, a outra busca de volta, tá? A outra leva de volta para aquele ponto original. A gente vai usar isso para resolver essa questão. Mas vamos lá. Vamos primeiro ter o que a gente já tem, o que a gente já consegue calcular. Eu sei que a função f, tá? Na função f, vamos trabalhar só com ela por enquanto, eu tenho, para esta função, vamos ver o que tem de ponto na função f, é esse ponto aqui, ó, este ponto aqui, que tem esse valor de x e esse valor de y, certo? X igual a 3, na função f, se eu aplicar x igual a 3, o y correspondente dele vai ser 27 sobre 125. Ah, bom, então peraí. Se eu já tenho o x e o y de um ponto, e eu sei que a função f é dada por y igual a b elevado a x, então eu já tenho x e já tenho y, já tenho y e x. É só substituir aqui esses valores de x e y para achar o valor de b, é a única coisa que vai sobrar, certo? Então vamos lá, colocando no lugar do y, 27 sobre 125. 27 sobre 125 é igual b, que eu não sei quanto é que vale, mas eu quero descobrir, elevado a x, que é 3. Ah, se b ao cubo é igual a 27 sobre 125, você percebe que 27 sobre 125 é 3 sobre 5 elevado ao cubo? Olha lá.
3 ao cubo dá 27. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 5 ao cubo, aqui ó, embaixo, é 125, porque 5 vezes 5 dá 25, vezes 5 de novo, 125. Então, 3 sobre 5 ao cubo é igual a b ao cubo. Passa a raiz cúbica para lá. Qual é o número que ao cubo é igual a 3 sobre 5 ao cubo? É 3 sobre 5. Passa a raiz cúbica, né? Corta a raiz cúbica com o cubo dali. E você vai ter que o valor de b só pode ser 3 sobre 5, certo? Bom, agora a gente já descobriu o valor de b. Agora, para descobrir o que ele pediu ali, que é b mais k, eu preciso ainda achar o valor de k. E o valor de k é um valor que está na função inversa da função f. Então, nesse momento, ó, função inversa da função f, na função f na menos 1, você concorda comigo que eu tenho na função inversa um valor de x e um valor de y, certo? X igual a 9 sobre 25, 9 sobre 25, e o y é igual a k. Joia! Agora pensa naquela história de uma leva, a outra volta. Se eu não quiser, porque veja, eu tenho dois caminhos que eu posso seguir agora nesse exercício. O primeiro deles é encontrar, já que eu já tenho o valor de b, né, e a função é y igual a b elevado a x, ou seja, essa função é y igual a 3/5, que é o valor de b, elevado a x. Eu já tenho a função f, né? A função f é y igual a 3/5 elevado a x. Ou eu troco x por y, isolo y, né, que vai me levar a ter que usar logaritmo nessa função, nessa questão, para poder achar a função inversa e aí aplicar esse valor de x e y na função inversa, como a gente já fez na função f, ou simplesmente eu uso este diagraminha aqui, ó. Isso daqui que a gente já sabe da função f leva a função f na menos 1 traz de volta, para você pensar o seguinte, ó. Se na função f na menos 1 o x igual a 9 sobre 25 leva para um valor de y igual a k, a função f, vamos ver se você concorda comigo aqui, ó. Função f é o contrário dela. Agora eu estou fazendo o caminho inverso, né? Eu tenho a função f na menos 1 e eu posso pensar na função f. Ora, o que é isso? É trocar x com y, né? Então, se a função f na menos 1 leva um valor de 9 sobre 25 para um valor k, na função f vai dar o contrário, ó. Se o x for igual a k, obrigatoriamente o y vai ter que ser igual a 9 sobre 25. Né? Então, se eu estou aqui e a função f leva, a função f na menos 1 traz de volta. Aqui é o contrário, ó. Eu estou aqui, a função f na menos 1 trouxe para cá. Então eu estou buscando a função f que leva para cá de novo, certo? Então, basicamente troque x com y e você vai ter os valores da função inversa e o valor da função f. Se x é igual a 9 sobre 25 vai para y igual a k na função inversa, então x igual a k leva um y igual a 9 sobre 25 na função normal, beleza? Então vamos lá, a função f a gente já sabe, ó. A função f é y igual a 3/5 elevado a x, certo? Na função f, que é esta função que a gente tem aqui, se eu substituir então x por k e o y por 9 sobre 25, então 9 sobre 25 no lugar do y, igual a 3 sobre 5 elevado a, qual é o x? É k? Eu posso dizer que aqui eu consigo descobrir o valor de k, certo? Então vamos lá. 3 sobre 25, o que é? É 3 sobre 5, 9 sobre 25, né? 3 sobre 5 elevado ao quadrado. Concorda aqui? 3 ao quadrado dá 9, 5 ao quadrado dá 25, mesma coisa que a gente fez no outro, né? É igual a 3/5 elevado a k. Ora, 3/5 elevado ao quadrado é igual a 3/5 elevado a k. Então o k só pode valer 2. Corta as bases, k igual a 2 ou 2 igual a k, certo? Então eu já tenho k igual a 2, já tenho b igual a 3/5. B mais k vai ficar quanto? B mais k, que ele pediu ali, né? Vai ser igual a b, que é 3/5, mais k, que é 2. Agora tem que tirar o mínimo, vai ficar 5. Vai ficar 3 mais 5 dividido por 1, 5 vezes 2 dá 10. 10 mais 3, 13 sobre 5. E esse é o resultado do teste. 13 sobre 5 está na letra D. Foi o que ele pediu, o valor de B mais K. Beleza? Então tá joia, gente. Lembre sempre, função f leva, função f na menos 1 traz de volta. X aqui, função f, y. Se eu trocar x com y, eu vou ter a função inversa. Beleza? Então, pessoal, agradeço muito você ter ficado até aqui. Espero ver você no próximo vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau.